tarde, boa tarde. Começa agora mais um chá de redação. Eu sou Rayane Oliveira, sou supervisora de conteúdo do quadro, historiadora e tutora da área de ciências humanas. Oi, gente, boa tarde. Eu esqueci, gente. Vem trazer, Pedro. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Pedro, sou graduando em letras e sou monitor de linguagens do quadro. E hoje a gente está com um tema, né, vamos falar de novo do Enem, e por isso eu vou chamar o Balt, né, para ele falar um pouquinho aí para a gente. Boa tarde, Balt. Boa tarde para todo mundo aí, Pedro, Rai, todo mundo que está assistindo, João que está aí nos ajudando. Como é que todo mundo vai? Hoje realmente o tema é um tema polêmico, porque a gente vai tratar de coisas que vocês podem errar à vontade na redação de vocês, olha para vocês verem, né? Então já marca aqui a sua professora, seu professor de redação, se eles estiverem penalizando por isso, eles não podem. No entanto, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre o papel da escola, o papel do cursinho, que é um pouco diferente da banca, né? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre essas coisas, dizendo que você pode errar, mas que, no entanto, fica aí com a gente para você acompanhar isso. Então tem muita coisa para falar hoje, mas antes, né? Primeiro, bom dia, boa tarde, Débora, boa tarde, Yasmin. Sejam bem-vindos. Nosso podcast é para vocês, então a participação no chat é mega bem-vinda, como sempre. Quem não conhece a gente ainda, segue a gente no Instagram, Quadro EAD, cheio de informação de vestibular aí. E nós somos o podcast semanal, né, que acontece às 16 horas aqui, com esses temas maravilhosos. Vamos aproveitar e fazer a recapitulação do nosso último episódio, Pedro? Bora. Bom, no último episódio a gente falou sobre o polêmico também manual de corretores, manual de correção, que o INEP divulgou há umas 3 semanas, mais ou menos, contendo informações que nunca antes tinham sido divulgadas sobre a correção do Enem. Então tinha um material para cada competência e um material sobre a nota 0, explicando detalhadamente como que o corretor deve avaliar cada redação nesses quesitos. Então foi um material, assim, super importante para o estudante que está mais interessado em ficar excelente na redação, e a gente pode tirar muitas coisas bacanas dele. Inclusive, hoje a gente vai falar um pouco sobre ele ainda, né, Balt? Exatamente. É muito importante, né, gente, que vocês já tenham pelo menos lido um pouco, né, de todo o manual. É um manual extenso, como a gente conversou, né, é um manual que possui muitas e muitas páginas, é um livro praticamente em cada competência, mas é um manual, assim, muito claro, né, de tudo que acontece na banca de correção, e vocês podem, inclusive, começar pelo manual que vocês têm mais dificuldade. Por exemplo, você é penalizado na competência 4, vai direto nesse manual e vê lá todas as coisas que você pode melhorar, né? E uma coisa muito interessante que esse manual trouxe também é a possibilidade da subjetividade, que a gente já conversa aqui há algum tempo, né? E a gente percebe que, por exemplo, o manual traça alguns desvios, poucos e muitos, né? Só que ele não coloca a quantidade do que é pouco e a quantidade do que é muito. Então ele deixa esses desvios para encargo do corretor avaliar, né? E lembrando que aquele manual não é o único manual que o corretor pega, sei lá, vamos pensar um corretor no interior do Rio de Janeiro, no interior de Minas Gerais, ele pega esse manual e vai corrigir. Não é somente esse manual. Existem outros manuais que não foram disponibilizados, algumas tabelas que também são muito importantes, né? E também existem os encontros presenciais, que agora, na pandemia, claro, imagino que não vão ser presenciais, mas as pessoas iam a algum lugar, geralmente em grandes cidades, né? E a pessoa aqui em Belo Horizonte mesmo teve, salvo engano, e os corretores iam lá e eles eram introduzidos a diversos assuntos que não estão no manual, e eles também poderiam ter, eles têm a voz, né, de conversar com a banca mesmo, de falar o que eles acham, o que eles não acham, e aí eles entrarem lá num acordo de que vale mais, de que vale menos, qual que o que são poucos desvios e o que são muitos. Mas uma coisa que eu acho interessante a gente ressaltar, que esses poucos desvios e os muitos desvios estão relacionados com o tamanho e a quantidade do seu texto. Ou seja, se você escreve 30 linhas, mas tem uma letra muito grande e errar algumas coisas, às vezes algumas coisas vai parecer muitas coisas para algum corretor que avalia a questão do tamanho do seu texto, né? Então, se você escrever um texto grande com a letra média / pequena, às vezes se você errar muito, né, e algum corretor pode avaliar que isso seja pouco porque você escreveu muito, né? Então isso aí é realmente onde está a grande margem de subjetividade, mas lembrando novamente, o INEP ele tem toda uma barreira para que isso não aconteça, e uma delas é que a redação é corrigida por 2 corretores, né? Em caso de convergência maior de 80 pontos, entra um terceiro corretor para fazer a média aí com a nota mais parecida. Então há sim uma subjetividade aceita, né? A gente percebe isso, mas existem alguns filtros aí que a banca tenta
né, utilizar não só a banca do Enem, mas todas as outras bancas, né, FUVEST, ITA, enfim, para tentar barrar essa marca de subjetividade. Mas esse manual é inacreditavelmente completo. Talvez, hoje, esse ano, né, talvez seja um ano que vocês possuem mais acesso à informação ligada à redação, e nós também, professores, então nós estamos muito contentes com todos esses materiais que a gente tem para trabalhar, né? E é importante a gente sempre tentar ao máximo ler tudo, mas novamente reitero, são muitas coisas, então vocês decidem aí o quanto vocês querem, né, aprofundar e aprimorar aí nessa parte específica da correção, tá bom? Amo recapitulação, porque sempre me dá o gostinho de voltar lá, assistir o nosso episódio. Então, se você sentiu essa curiosidade também, vai no nosso canal, procura o nosso último episódio, tá bom? A gente tem uma playlist, eles vão estar todos juntinhos lá, e você encontra facilmente para você assistir aí, igual como você pode fazer com esse manual, né? Guardar para assistir depois, né? Dar uma revisada. O importante é não deixar a redação de lado, igual o Balt fala. E vamos começar com o tema de hoje. O tema de hoje é sensacional, né, gente? Quem não quer cometer erro na redação e não ser penalizado? Eu acho que é o sonho de qualquer aluno, né? Que, tipo assim, o deslize é o deslize. A gente chega lá na hora e fala assim, não, eu li isso 70 vezes e não captei essa ideia, né? Não captei esse erro. Então, a gente fica muito feliz quando a gente ganha essa margem, né? Eu imagino que o Balt já deve ter ouvido vários alunos falarem sobre isso. E aí, pensando, né, de como a gente estava conversando, né, semana passada, desses manuais, editais, a prova tem garantido benesses ao aluno, porque você pode conhecer a cabeça do corretor e tal, de preferência coisas que você não precisa se preocupar na hora da prova. E aí eu queria que você contasse pra gente quais são essas coisinhas, né? Se você já podia elencar alguns erros e explicar, talvez, por que eles não são penalizados. Tá. Eu não vou contar os erros, não. Vou dizer quais que sejam os motivos assim, por detrás desses erros não serem penalizados. Bom, gente, a primeira coisa é que gramáticos existem muitos, né? E a gente sabe, por exemplo, que existem divergências gramaticais e doutrinadores que divergem desde que a gramática surgiu. Só uma pequena introdução sobre esse assunto. É muito importante a gente tratar disso, porque a gente percebe que a gramática ela não é uma coisa que surgiu na natureza, né? Não brotou do nada, de uma couve, um pé de gramática, né? Sei lá, um broto de gramática, não. Isso é uma coisa inventada, né? O que se existia era a linguagem oral e a linguagem escrita, e aí alguém teve uma ideia, imagino que seja um consenso ali entre a galera, né? Os cientistas da linguagem da época, e aí eles decidiram criar uma norma padrão, na época chamada norma culta. Esse termo está caindo em desuso por causa da questão elitista, né, da própria nomenclatura, né, dizendo que ela é culta e detrimento oral não seria culta, né, o que é totalmente errado. Então a norma padrão, comumente chamada hoje, ela foi criada por intelectuais e cientistas da linguagem que avaliavam os grandes escritores antigos, né, os grandes escritores cânones que escreveram há muito tempo, né. Então, aí vieram vários gramáticos estudando esse tipo de linguagem e traçando o que seria uma regra baseada num alto padrão de linguagem que supostamente esses escritores estavam exercendo. Então, a gramática surgiu daí, e aí cada um vem falando uma coisa. É claro, existem vários gramáticos que concordam. Eu não estou dizendo que toda gramática é diferente da outra. A grande maioria, ela concorda. No entanto, alguns gramáticos, eles vêm trazendo algumas diferenças, como é o caso do Luft, por exemplo, um gramático que traz uma série de exceções para a gente avaliar. E alguns dos erros que a gente vai trazer aqui hoje, eles não são penalizáveis por conta disso, né? Outros erros não são penalizáveis por conta do conhecimento que um aluno de ensino médio deve ter. Existem algumas coisas que para a banca, né, e quando eu falo a banca eu falo especificamente do INEP, né, um aluno de ensino médio de 16, 15, 17 anos e até mesmo outras pessoas, né, enfim, que fazem o Enem, eles não precisam ter um conhecimento certinho, detalhado sobre algumas coisas específicas de legislação, de conhecimento de mundo e tudo mais. E muito disso também traz a questão da evolução, né, e da bagagem cultural também, trazendo a cultura como realmente o nome mesmo, né, tudo, né, a cultura como algo muito grande. E aí, alguns erros são baseados nessas diferenças de doutrinadores e também na falta de conhecimento, entre aspas, né, ou então do não necessitar de ter
tanto detalhamento de conhecimento de legislação e tudo mais, oriundo também das pessoas aí que fazem o Enem. Então a banca estipula aí uma média, né, algo que pode ser perceptível nesse nível de conhecimento, mas ela não exige um conhecimento muito detalhista, por exemplo, de algumas coisas que se vê em alguns cursos específicos, como direito, por exemplo, nós temos lá o direito constitucional, economia, enfim. Então, para a banca, um aluno de ensino médio, né, e aí um aluno que terminou aí o segundo grau, né, que está tentando entrar na universidade, ele teria algumas limitações e é preciso, ao máximo, tentar contemplar todos os alunos nesse sentido. Então, se faz toda essa ideia. E outros percalços também é a respeito da falada aqui bagagem cultural, sobre a quantidade de coisas que a gente tem que colocar na redação. Estipulou-se aí uma média, né, e essa média, eu não vou contar agora, mas estipulou-se uma média de repertórios que você precisa colocar na sua redação e que você não será penalizado se você não passar por essa média, tá? Mas é só coisas assim mesmo de pensar além do erro mesmo específico, do porquê não penalizar. E muito disso também, gente, está ligado à nossa língua materna, né? A gente não, por exemplo, a gente não sabe inglês, né? Outras línguas, enfim. Então, com base nisso também, é claro que a banca cobra inglês. Nós temos aí 5 questões de inglês no primeiro dia, mas existe um grau de que a banca, né, considera, quando se fala de escrita da redação, que a banca realmente vai estipular que determinados erros não serão penalizados por conta do conhecimento aprofundado, né, da língua. E também, é claro, nós vamos ver alguns casinhos até legais a respeito disso. Estou bem ansioso, mas praticamente é isso, gente. Tentou-se elaborar aí o nível de conhecimento em diversos assuntos, né, que está adequado com a média, né, dos alunos que fazem o Enem. Acho que é isso. Bacana, Balt. Acho que realmente, né, esse propósito do Enem de ser uma prova ampla, né, diversa e múltipla, combina com essa flexibilidade, né, da banca em aceitar diversos tipos de repertório, diversos tipos de norma, de ideia, né? E aí eu queria que você, inclusive, comentasse um pouco sobre isso, porque a gente vê, por exemplo, alunos que comparam a banca, não sei, do ITA e do IME com a banca do Enem, né? Bancas um pouco mais conteudistas, com essa banca do Enem que é um pouco mais progressista, um pouco né, aberta. O que você acha que essa flexibilidade da banca revela sobre a prova e como que isso pode ser usado em prol do aluno, né? Como um vestibulando capaz de usar suas habilidades já adquiridas? Eu estudei Direito, né? Não sei se os alunos sabem, eu acho que vocês já sabem. Eu fiz quase 2 anos e meio de Direito, alguma coisa assim. E aí, tem uma coisa no Direito Penal que chama em dúvida pro réu. Eu acho que o que a banca do INEP está fazendo, e já faz algum tempo, é em dúvida pro aluno. Ou seja, se há dúvida, se há divergência, o aluno que vai ganhar com isso. A gente não vai prejudicar o aluno para que a gente mantenha algumas posições. E nisso eu acho positivo do ponto de vista pedagógico, eu quero dizer, tá? De elaboração de prova e tudo mais. É claro, a gente já criticou aqui diversas vezes, né? O Enem não é perfeito, não é o modelo ideal, mas tem sido ao longo do tempo, apesar dos percalços, uma ótima ferramenta de democratização ao acesso à universidade, que era algo muito, e ainda né, muito elitista, né? Poucas pessoas têm de fato acesso à universidade. E aí, o que muda muito, assim, que eu acho que o INEP está avançando muito nesse sentido, é a transparência. Transparência no critério de correção de redação em específico. É disso que eu estou querendo dizer. E essa transparência ela só pode ser positiva. Outras bancas, como a FUVEST, como a Convest, ela é até muito transparente com os profissionais. Ela mantém um debate. Eu mesmo já fui lá, participei lá no Unicamp, e a gente tem um debate, tem uma voz, a gente conversa com o pessoal que elabora a prova, é muito, muito bacana. Mas a FUVEST, o ITA, CESP, são bancas que têm uma restrição a mais de mostrar determinadas coisas, né? E talvez com esse grande passo nessas últimas semanas aí, talvez tendem a mudar, né?
A gente percebe que a gente tem um grau de conhecimento maior sobre a correção do Enem, né? Mas das outras faculdades fica muito difícil, inclusive porque não é muito divulgado, né? As notas, não são muito divulgadas as notas exemplares aí em outros vestibulares. Tudo que tem na internet para achar também é muito antigo, e a gente percebe que a banca muda constantemente. Então, acho um exemplo assim, a ser seguido do INEP, porque ajuda não só os professores, né, a direcionar melhor os alunos para aquele vestibular, ou seja, olha, esse conectivo, se você for fazer Enem, você pode colocar ele entre os parágrafos, mas, aliás, você não poderá utilizar ele entre parágrafos, mas sim entre os períodos, né? Agora, se você for fazer FUVEST, ela ainda aceita, né? A banca ainda aceita esse tipo de conectivos. Então, isso pode acabar penalizando, é claro, gente, isso não vai fazer você sair do 1.000 para 800, né? Você errar essas coisinhas que a banca não divulga. Mas isso pode fazer você, por exemplo, sair do 1.000 para o 940, do 1.000 para o 920, né? E são pontinhos aí que faria diferença na vida de muita gente em alguns vestibulares, e por isso que é preciso mesmo essa transparência. Então, eu acho que a grande qualidade a ser seguida, né, nesse exemplo do INEP é, de fato, essa transparência, e eu espero que todas as outras bancas aderem a isso, porque é realmente muito difícil quando a gente tem que, de fato, entrar na especificidade de uma banca onde a gente não consegue, né, entrar, de fato, nos critérios de correção. A gente sabe, é claro, a grade de correção, gente, está no edital de todo o processo seletivo. E elas são baseadas em 3 critérios fundamentais: interpretação de tema, entendimento do gênero, coesão e coerência, né? E aí, é claro, todas elas estão aí dentro do domínio da norma padrão. Então, só que cada uma tem uma grade, tem a questão dos poucos desvios, né? Tem as competências que variam, mas o fundamento básico seria esse aí mesmo. Então, a gente sempre precisa avaliar muito a especificidade de cada banca, né? Para a gente acabar não penalizando, né, um aluno ou enfim, o aluno não atingindo a nota excelente por conta disso. Então, acho que a transparência é a melhor opção. Ou seja, se o aluno realmente não tirou aquela nota, é porque ele não desenvolveu bem, mas ele tinha possibilidade de conhecimento a respeito daquela situação. Falei demais, né, Raia? Desculpa. Nada, eu adoro. Para com isso, gente. Eu adoro ouvir falar o Balt falando. Eu indico para os meus alunos que eles adorem o Balt falando. Então é isso aí. Olha, falou muita informação de qualidade, principalmente para quem vai fazer mais de um vestibular, né? Eu sei que são muitos de vocês que querem multiplicar as chances aí. Então vem com a gente nessa dica. E aí agora, Balt, queria que você entrasse um pouquinho nos detalhes desses errinhos, trazendo para a gente principalmente o que ficou de novidade, né? Porque muita coisa a gente já sabia, né? Por exemplo, quantos erros você pode ter para não ser penalizado no total, né? Pensando em gramática, etc. Mas o que é novidade? O que são esses erros que muitos dos alunos não sabem? Beleza. Atire a primeira pedra, Rai e Pedro, vocês também. Quem nunca escreveu errado Nietzsche na redação? Fala, Rai. Não só Nietzsche, viu? Deixa eu te contar, não só Nietzsche. Na prova de faculdade. Gente, vamos lembrar, nome em alemão? Pelo amor de Deus. Nome em alemão não é fácil, gente, não é fácil. Nietzsche, Hannah Arendt, Zygmunt Bauman, são nomes muito complexos, são coisas muito difíceis para nós, falantes do português, né? São palavras aí que estão muito distantes da nossa realidade mesmo, né? De nomenclatura mesmo. Então é uma coisa muito difícil. Eu não sei escrever Nietzsche direito não, gente. Se eu for escrever Nietzsche agora aqui no chat, possivelmente eu vou errar. É muito complicado. Eu sempre tenho que ficar voltando para algumas situações. A boa notícia é que você não precisa acertar. Você pode colocar Nietzsche com N-I-T-I, que você vai tirar o mesmo tanto que você tiraria se você acertasse o Nietzsche do jeito que é. Então, nomes estrangeiros, né, nomes de, principalmente filósofos, né, Rousseau também é um pouco é menos difícil, mas ainda assim é difícil, né, é muito diferente do jeito que a gente fala, do jeito que a gente escreve, né, Zygmunt Bauman, todos esses nomes aí, eles não podem ser penalizados caso vocês errem. Olha para você ver, boa notícia para usar um filósofo, vocês não acham?
Pode aí ficar à vontade, se você tiver na dúvida. Porque tem gente, eu não sei se vocês sabem, Pedro e Rai, mas tem gente que evita de usar um repertório porque esquece o nome, de fato, daquele filósofo, principalmente esse que a gente está falando aqui, que realmente é muito difícil. Às vezes sabe a teoria, às vezes sabe aplicar aquele repertório, mas na hora que vai colocar o nome, fala assim, será que eu tô certo? Deus! E aí, é claro, evita de colocar e às vezes pode perder até mais ponto, né? Porque não ia perder, aí perde ponto porque colocou um repertório que talvez não seja tão relevante quanto, ou tão pertinente quanto, ou não tenha utilizado ele tão bem como se tivesse ficado na primeira opção. Então, gente, vocês não podem ser penalizados pelo nome do filósofo que você vai citar ou pelo nome da série, enfim, você não pode ser penalizado por isso. E outra coisa, já que a gente está falando de nomes, a gente também não pode nomes próprios, né? A gente pode errar à vontade, porque eles não entram na regra das acentuações, por exemplo, né? Às vezes vários nomes são escritos errados, são registrados errados por conta de alguma pessoa lá do cartório, né? Isso é muito comum no interior, em Minas Gerais mesmo. Meu avô foi registrar minha mãe sem ter nem falado com a minha avó, pegou ela, foi lá, registrou, colocou qualquer nome, e acabou ficando o nome da minha mãe, tadinho. Mas aí, esses nomes próprios, por não seguirem as normas de acentuação, as normas ortográficas, né, por conta dessas situações, você também pode errar também. Não é só filósofo estrangeiro que você pode errar também nomes próprios aí, caso você coloque uma acentuação que seja certa de acordo com a norma padrão, mas a pessoa não tem. Né? Nós temos, por exemplo, meu nome, por exemplo, Baltazar Ferreira Júnior, nós temos Júnior acentuado e Júnior que não é acentuado. Se você for me citar e não saber exatamente qual que é meu nome, aí você pode errar isso sem ser penalizado ou penalizado. Boa notícia, né, gente? Eu achei uma notícia interessante. Eu não tinha me atentado para isso. Inclusive, vou aqui puxar porque a Luísa fez uma pergunta sobre essa exceção. Primeiro, boa tarde, Luísa. Boa tarde, Gabriel e todos que estão nos assistindo. A Luísa perguntou, Balt, nome de instituições também entram nessa exceção? É uma boa pergunta, porque além de citar filósofos e pessoas, né, nomes próprios de pessoas, a gente gosta de citar, às vezes, uma instituição, uma ONG, alguma coisa. Greenpeace, por exemplo. Se você não sabe escrever Greenpeace, como é que é isso? Tá bom. Outro erro, gente, eu ia falar logo em seguida. Luísa Plant, bom ter você aqui com a gente novamente. A gente estava conversando no Instagram ontem, acho que era ontem. Bom ver sua carinha, muito feliz. A Rai também. Aluna linda, também. Gente, então, nomes estrangeiros, vocês podem errar à vontade. Ninguém tem obrigação de saber escrever um nome que não seja da nossa língua materna. Imagina nome próprio estrangeiro, como a gente está vendo, né, em alguns casos aí. Então, agora existe uma exceção, tá, gente? Não é que vocês vão sair adoidados escrevendo palavra em inglês lá errado também, não. Existem algumas palavras que são dicionarizadas para o português, como é o caso, por exemplo, de estresse, né? Estresse é uma palavra portuguesada, existem outras palavras aí que já estão incorporadas no nosso português. Abajur, sutiã, né, que vem do francês, e temos diversos outros tipos aí de palavras que já estão no nosso dicionário. Então, as palavras que estão no nosso dicionário, vocês precisam acertar. Agora, estrangeirismos, né, que não estão no nosso dicionário, não estão dicionalizadas, não estão internalizadas dentro da nossa linguagem, essas palavras vocês podem errar sim, tá bom? E aí entra uma ressalva, né? Se você for citar uma palavra que não está internalizada, não está dicionarizada, você tem que colocá-la sempre entre aspas. Então você pode errá-la. Perceba, você pode errar essa palavra, no entanto, você não pode deixar de colocar ela entre aspas, porque seria aí um estrangeirismo, e aí a gente entraria no critério inadequado do uso de aspas se você não a utilizar, tá bom? Pois nossa, realmente esse é um dos exemplos dessas várias coisas que a gente vai descobrindo com a leitura atenta desses manuais, né? Por isso que a gente recomenda tanto que os alunos utilizem essa ferramenta incrível. E também, outra coisa que a gente estava querendo comentar nesse podcast, né, Balt, é o que você falou no começo sobre uma relação entre a banca e o papel da escola e do cursinho, né? Porque não é só porque existe essa flexibilidade que liberou geral, né? Que, tipo assim, que o corretor, por exemplo, do quadro vai passar a não ser exigente na redação ou vai passar a não reportar isso para o aluno. Tipo assim, cuidado com
essa grafia, cuidado com esse uso. Então, assim, qual que você acha que é, assim, o recado para que o aluno, mesmo sabendo desses erros, continue buscando a excelência? Qual que é a importância disso, de ter um estudo rígido, assim, no sentido de atento a essas questões mesmo assim? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tô com um delay em algum lugar aí. Eu não sei de qual de vocês eu tô falando, tá voltando aqui para mim. Mas quando a gente fala, né, desse papel nosso, eu, quanto educador, eu fico sempre assim um pouco cismado. Vocês podem errar lá no dia da banca, no dia da prova, e essas coisas que eu estou dizendo. Mas, por exemplo, se vocês forem fazer redação aqui no quadro, a gente sempre vai apontar qual é o jeito correto, né? E aí vocês sabem que a gente é meio severo, né? A gente picota a nota mesmo, sem dó, mas explicando sempre com carinho por que disso, né? Então, às vezes, muitos de vocês veem um corretor, né, que pega mais pesado, ou veem que tem um corretor que aceita tal gramático, outro que não aceita, e aí evidencia a divergência, não entre correção, mas entre gramáticos, e isso é muito enriquecedor, gente. Então, a gente está no processo de prática, a gente está no processo de treinamento, a gente está no processo de aprimorar não só a nossa bagagem cultural, mas a nossa escrita, o nosso vocabulário, nossos conectivos, as atualidades, acumular repertório. Então, esse processo é um processo de realmente de melhora. Então, é muito importante que vocês não fiquem chateados, mesmo eu aqui falando, né, sobre essas situações, que vocês, quando se isso aparecer na redação de vocês falarem assim, eu quero minha nota, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que, porque a gente não segue os critérios de correção do INEP à risca, né? Porque a gente sempre tenta mostrar cada errinho. Por exemplo, como eu comecei a aula falando sobre os poucos e muitos desvios, que isso fica em cargo do corretor dizer o quanto são poucos e quantos são muitos. Então, a gente sempre orienta que os corretores a sempre pesarem um pouquinho mais a mão nesses quesitos, porque poucos erros, poucos desvios, na prática, pode acarretar muitos desvios no dia da prova. Então é muito importante que esses poucos desvios sejam evidenciados e vocês passem a tentar ao máximo não desenvolver novamente esses poucos desvios. Mesmo uma redação 1000, por exemplo, tendo alguns desvios, ela pode não ser penalizada por serem poucos, né? No máximo, por exemplo, 2 na competência 1. Então, cabe ao corretor saber disso e cabe ao corretor te ajudar ao máximo nesse processo pré-prova. Né, a gente está querendo fazer você criar uma coisa que eu costumo chamar, né, no meu método TRIA de 920 a mais, de jogo de cintura. Aluno 920 mais na redação, ele precisa ter um jogo de cintura. E para desenvolver esse jogo de cintura, ele precisa estar o mais confortável possível naquela situação. E para isso a gente precisa treiná-lo, a gente precisa fazer com que esse aluno e essa aluna eles treinem ao máximo diversas situações e tenham acesso a diversos tipos de conhecimento, para isso ficar eternalizado neles, e no dia da prova, quando ele tiver sem internet para pesquisar repertório, quando ele tiver sem internet para ver o jeito que a palavra está sendo escrita corretamente, para caçar, desenvolver algum filósofo que lembrou, mas não soube desenvolver, né? Então a gente tenta ao máximo, nesse período de prática, aprofundar esses critérios para o aluno, quando chegar lá na prova, ele não tenha esses tipos de pane, né, pane geral, e ele garanta aí muito mais de 920, fé em Deus e Nossa Senhora, né? É isso. Amei que ele já vai trazendo também onde você pode agarrar um pouquinho na fé, né? Que eu ia perguntar justamente isso. Como é que o aluno faz para evitar, né, cometer esses erros e buscar sempre a excelência? E eu sinto que você também respondeu boa parte disso, né, Baldi? Tipo assim, basicamente. Mas você gostaria de dar uma amarrada, falar um pouquinho mais sobre essa preparação e sobre como ir além, mesmo sabendo desses erros? Gente, esses erros, eles existem, vocês vão ter o conhecimento que esses erros existem, ainda tem mais alguns erros que eu tenho para falar para vocês, a gente vai deixar antes do Bora Discutir, né? Então vocês têm que ter a consciência desses erros, porque é algo que precisa ser realmente transparente, mas vamos enxergar esses erros como uma margem de vantagem e não necessariamente como uma regra a ser seguida. Né? Então a gente tem sempre que conhecer vários gramáticos, a gente tem sempre que desenvolver melhor uma escrita, a gente tem sempre que tentar ao máximo acertar uma palavra, mesmo que não seja da língua portuguesa. Então a gente tem sempre que buscar a excelência em todos os critérios, porque é isso que diferencia o aluno
que tira mais de 920. E eu vou, inclusive, falar sobre outros problemas também que possivelmente vocês vão ficar chocados. Vocês vão talvez ficar até com raiva de mim, né? Por alguma redação que eu já tenho corrigido de vocês. Mas assim, é tudo, gente, em prol da melhora, tudo é em prol para vocês conseguirem o resultado que a galera do ano passado conseguiu, né? Lá do Pedro Akihiro, o Paulo Arnaud, lá do Pará, enfim, uma galera aí conseguiu uma nota excelente aí na redação. É isso que a gente quer. E para isso a gente precisa desenvolver a excelência. E é isso que a gente quer com vocês. Por isso, não fiquem bravos, vamos sempre olhar a correção de redação, como novamente vou repetir, eu vou ficar velho babando a mesma coisa, mas é a vida e a gente tem que falar sobre essas coisas que são muito importantes. A correção é um reflexo de melhora, ela é um reflexo de excelência e a gente precisa ao máximo tentar buscar a excelência para no dia, caso a gente cometa alguma coisa ou outra, a gente não saia muito prejudicado. É o tão famoso jogo de cintura, tá bom? É aquilo, né, Balt? A gente sofre para dar um 600, um 480, a gente com o coração apertado, mas depois quando vê o mesmo aluno tirando 800, 900, se superando por causa das dicas, porque ele vai assistindo as aulas, vai progredindo, é assim, a melhor sensação que tem, né? Eu não tenho muita dó, não. Eu tenho, Balt. Quando eu dou, eu fico triste, mas assim, eu tenho consciência de que aquilo é um abraço, uma ajuda, uma forma de fazer o aluno melhorar mesmo. É só uma nota, é só um número, né? Eu acho que aquele número ele reflete todas essas questões que a gente está discutindo, gente. Então, eu acho que olhar o número não no sentido de se penalizar, se martirizar, sabe? Mas ver, tipo assim, nossa, se eu tirei 300, então tá faltando 700 pontos para eu alcançar a excelência nisso aqui, como que eu vou fazer isso? E na redação, isso está totalmente exemplificado lá, a melhora, enfim, todos esses critérios. Então, eu realmente fico chateado quando alguns alunos, né, escorregam, tiram alguma nota baixa, mas eu não me sinto com peso, porque sei que eu estou cumprindo o meu papel. Né? Pior seria se eu tivesse, né, Pedro, se a gente tivesse, por exemplo, dando nota a mais para os alunos se sentirem confortáveis numa situação que não pediria por isso. Né? E a gente tem sempre que trabalhar realmente com a excelência. Então, gente, talvez o que a gente está comentando aqui é para vocês verem a nota como uma nota mesmo, não se martirizar, não se penalizar por causa disso, mas tentar enxergar nela como vocês vão melhorar, tá? Eu fico um pouco chateado, sim, não vou mentir não, pareceu que eu sou meio sociopata, mas não é meio assim não. Sim, eu acho que é sempre, né, aquilo que a gente está falando da zona de conforto, de tentar sair dela, se superar sempre, né, se você que está nos assistindo quiser compartilhar alguma coisa aqui no chat, falar sobre erros que você comete ou desafios que você tem nesse momento né, de lidar com a sua redação, conta pra gente, a gente está disposto aí a conversar. Inclusive, Balt, eu queria puxar aí para a nossa última pincelada sobre esses erros que você falou que queria comentar, e aí você comenta mais um pouquinho dessas novidades do manual e a gente passa pro Bora, pode ser? Pode ser sim. Bom, gente, existe um erro que está sendo muito falado aí agora, que é o tal do essa, do esta e do aquela, né, do aquele, do aquilo, do isso, que é algo que geralmente confunde muito os alunos. Ou seja, se eu vou retomar, eu posso usar o esta, o essa, ou eu tenho que falar apenas para demonstrar alguma coisa que está vindo, porque existem essas duas teorias, né? Existe essa diferença, essa divergência gramatical. Então, para o INEP, não importa qual dessas teorias você vai utilizar, se é a que vai apresentar alguma situação, né, o esta que vai apresentar, ou então se você utilizar o esta para retomar logo uma coisa que estava no final do período, por exemplo, ou antes da vírgula, né, se tiver logo atrás, você pode utilizar o esta, um pouquinho depois o esta e um pouco lá atrás o aquela, né, então existem essas duas teorias, então há uma briga aí entre diversos linguistas sobre isso, e por conta disso, o Enem, é claro, decidiu ficar neutro nessa situação, mas reitero, nas correções de redação é sempre importante vocês averiguarem esses quesitos e, é claro, no caso de dúvidas, sempre tentar suprir esses mecanismos coesivos de outras maneiras, né? Reformulação de frase, utilizando conectivos, utilizando sinônimos, enfim, existe uma série de situações que a gente pode fazer isso, mas para a banca isso não é penalizado, tá? Isso é uma novidade também, né, Pedro? Você sabia dessa? Eu não, inclusive eu sempre marco lá para os alunos, porque, né, tendo uma formação gramatical, né, uma regra talvez um pouco mais canônica, eu coloco lá, cuidado com o uso desse demonstrativo, cuidado
né, com anáfora e catáfora, esses termos aí que são bem complexos para os meninos. Exatamente. Lembrando que isso faz parte, né, gente, do mecanismo coesivo aí também, né? Então, aí, por exemplo, se for retomar com essa, ele tem que estar bem pertinho mesmo. Então, há essa divergência aí. No entanto, reitero, a gente sempre vai trazer algumas doutrinas que sejam mais abrangentes, mais aceitas, que é o que a gente tem feito mesmo, mas saiba que no dia da prova isso não vai acontecer. Já falei de nomes próprios, já falei de nomes estrangeiros. Outra coisa, você pode utilizar sim os textos motivadores sem ser penalizado. No entanto, já reitero que você não pode copiar, é claro, senão você vai ter aquele trecho ali nulo, né? E se você exagerar demais nessa cópia, pode ter seu texto aí zerado. Então é muito importante que você utilize sim o texto motivador como apoio para algo que lhe falta. Ou seja, se você não conseguir trazer uma quantidade de repertório satisfatório, você pode sim se inspirar nos textos motivadores e você não pode ser penalizado por utilizar alguma informação de lá. No entanto, aqui no quadro a gente sempre sinaliza essas questões para você treinar ao máximo a sua bagagem cultural. E isso leva já também a outra coisa que você não pode ser penalizado, que é a quantidade de repertórios. Para o INEP, basta um repertório por redação. E vocês já me viram repetir aqui várias vezes que eu aconselho 3. Então, para o INEP basta apenas 1, mas para o BALT eu aconselho sempre 3. 1 para contextualizar a introdução e 1 por parágrafo de desenvolvimento. Ah, BALT, mas por que então? Por que você indica 3 repertórios, sendo que só se pode utilizar 1 e tudo mais? Gente, porque se a gente for averiguar todas as notas, redações nota 1000, redações 980, todas essas redações utilizavam, né, de mais de um repertório, e repertórios com muita qualidade, originalidade, enfim, sabendo relacionar bem eles. E a gente está tratando de um texto dissertativo, então a gente precisa trazer algum ponto para a gente trabalhar isso, né? Então isso é muito importante quando a gente pensa em quantidade de repertórios. Outra coisa que você não pode ser penalizado ou penalizada diz respeito a quando a gente vai fazer a nossa proposta de intervenção. Na proposta de intervenção, você não precisa essencialmente colocar exatamente aquilo que o agente tem que fazer. Você pode ficar no campo semântico, ou seja, para o INEP, o aluno que vai fazer o Enem, o aluno que está tentando entrar no ensino superior, né, a média, claro, né, existem pessoas que já são formadas, mas voltam para fazer, então ele faz essa média mesmo de conhecimento, não precisa que o aluno saiba exatamente o que o Poder Legislativo faz, não precisa do aluno falar essencialmente o que o Ministério da Cultura faz, desde que esteja no mesmo campo semântico, algo parecido ali que vocês vão poder utilizar. E isso no Enem não é penalizado, mas reitero, é papel nosso, né, de mostrar para vocês a excelência. Nós sempre vamos dizer que aquele ministério não está exercendo essa função, ou que aquele órgão não faz isso. E isso, gente, é muito importante, porque se a gente lembrar do Enem do ano passado, muita gente comentou, o Ministério da Cultura foi penalizado e tal, mas o que está todo mundo falando aí, principalmente com o surgimento desse manual, é que não foram penalizados por conta do agente, não. Devem ter sido penalizados por outras situações e acharam que foi por ter colocado o Ministério da Cultura, mesmo ele estando extinto. Então, na verdade, o ano passado, quem colocou o Ministério da Cultura não foi penalizado por conta exatamente disso, porque estava muito recente, estava muito atual, e aí a banca considerou que não era obrigatório todos os alunos saberem dessas grandes novidades. Então a gente percebe que para errar a gente tem que caprichar no Enem, tá? Então aí vocês têm que colocar algum órgão que não tem, né, nada a ver, simplesmente nada a ver, sei lá, misturar Ministério da Saúde com o Poder Judiciário, alguma coisa desse tipo aí, né? Mas aí tem que estar no mesmo campo semântico, você não vai ser penalizado. Outra coisa interessante na proposta de intervenção é que o modo, o detalhamento e o efeito não podem ser anulados. Se você já recebeu uma correção que fala assim, esse efeito aí tá paia, vou te penalizar. Acontece que se você colocar, pelo menos deixar explicado lá na sua redação, o modo, o meio, o efeito e o detalhamento bem colocados, e eles não precisam estar fazendo sentido nenhum, e você não vai ser penalizado, né? O que é avaliado são as outras situações. Ou se você não os coloca, você tem que colocar detalhamento, efeito e modo meio. No entanto, o que está dentro desse aspecto aí não pode ser penalizado, mas reitero, eu como educador, eu como professor de redação, vou sempre apontar o melhor jeito para fazer um detalhamento, o melhor jeito
para fazer um efeito e, é claro, o melhor jeito do modo /meio daquela proposta acontecer. Então, são situações aqui na proposta de intervenção, se a gente for ver, se a gente jogar lá os 5 itens, mais ou menos, possivelmente a gente vai tirar 200 aí pela banca. Brincadeira, gente, não é assim não. Não é nada assim, tá? Mas realmente tem todas essas situações aí que você pode não ser penalizado na sua proposta de intervenção, tá? Deixa eu ver se tem mais aqui. Já falei disso, 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 já falei disso. Já falei de tudo a respeito dos erros que não podem ser penalizados. Vocês gostaram, gente? Se sim, coloca assim, hashtag chá de redação arrasa. Olha ele! E a gente já tem feedback. Bota aí da Priscila, João. Priscila falou assim, que interessantes informações passadas nesse podcast Chá de Redação. E aí, Priscila, a gente está aqui para vocês, tá? Essas informações, elas podem ser vistas por você a qualquer momento, então legal, guarda aí esses errinhos para mais perto da prova, né? Poder rever isso, vai ser muito legal. E agora, como vocês já sabem, né? Esse manual que foi disposto é do ano passado. O manual desse ano ainda não foi liberado e só vai ser liberado a partir do ano que vem, né? Ele vai ser uma informação sigilosa para os corretores de redação desse ano. Então, assim, a gente está trabalhando. Então, algo pode ser mudado? Sempre tem alguma coisa que pode ser mudada ou não, né? Eu espero que nada muito grave, mas é só para ressaltar, porque às vezes parece que foi uma medida que está antecipando e, na verdade, é uma medida para explicar o ano passado, né? Então é só para a gente ficar atento nessas situações mesmo, porque a gente só vai saber como é que vai ser avaliada, de fato, a prova desse ano que vem. Bom, o Davi subiu a nossa tag. Valeu, Davi, pela participação. Coloca pra gente aqui, João, o estudo de Davi e a Juliana Pini, pode colocar um depois do outro, estão falando que a gente arrasa, gostaram do episódio de hoje, então a gente com certeza vai se ver na próxima semana, mas calma, que agora a gente vai pro Bora, né? O Bora é um lugar, é uma hora do nosso podcast, né, uma parte muito interessante que a gente vai comentar temas atuais, né? Não só que podem cair na redação, mas que ajudem vocês a se formarem não só como bons escritores de redação no Enem, mas como pessoas engajadas de verdade, que realmente têm as informações para lidar com qualquer tema, né? Isso que é legal, formar uma bagagem. E hoje para vocês a gente trouxe um tema super mega atual, que é deixa eu ver certinho sempre, as relações e manifestações políticas no meio digital. Legal fazer sempre como a gente faz, né? E dar uma pegada nas palavras do tema-chave. Então, você não está falando só das manifestações políticas. E aí, manifestações políticas, você tem que pensar, por exemplo, comunicados oficiais, manifestações de movimentação mesmo, pessoas que são contra algo vão se manifestar sobre isso, politicamente. E lembrando que política tem a ver com o meio daquilo que é público. Então, política é onde está o público. Então, isso vai ser importante mais para frente, que eu vou passar para vocês. E a questão das relações, isso é muito interessante, porque a relação tem muito a ver, por exemplo, quando você elege um candidato, existe uma relação ali de confiança e de cobrança, né? De forma com que você quer sempre estar engajado para que seu candidato consiga falar, né? Cumprir as promessas de campanha, que é um dos maiores problemas que a gente tem. Né, muita gente promete uns e fundos, depois a gente não tem uma relação de cobrança, a gente simplesmente deixa aquele cara lá, ou aquela mulher, e esquece, né? Então, as relações no meio digital, e aí é interessante trazer também digital, nós estamos trazendo mais redes sociais, então entra o WhatsApp, entra o Twitter, entra o Facebook, porque é muito difícil, para você ter relações, você precisa de um fórum, né? Você precisa de um espaço de discussão. Então é interessante, principalmente porque é política, a política é um espaço de discussão. Então nós estamos falando também de fóruns, de sites de notícia, se vocês nunca repararam, né? Várias vezes tem uma notícia, tem um fórum daquele site, e aquele fórum ali movimenta uma discussão muito bruta sobre o assunto, isso principalmente pensando em política, né? Então, só para a gente ter alguns dados antes de eu passar para os meninos, são 102 milhões de pessoas no Brasil que usam a internet. Eu sempre gosto de trazer esse dado para vocês, porque esse é um tema que não mostra a democratização dessa relação. Uma das primeiras questões que você tem que pensar as relações no meio digital, super bacana, mas quantas pessoas não têm acesso à internet? Então, isso entende, tipo assim, será que se a gente se limitar às relações apenas no meio digital, nós não estamos excluindo uma grande parcela da população, né? Por exemplo, os ministérios e o presidente tentam fazer, né, sempre nos canais abertos,
as nossas famosas lives, né, as comitivas de imprensa, para sempre dar um feedback, como vocês devem estar acompanhando, né, todo dia. O tal Ministério da Saúde, agora nem tanto, nós estamos ficando com secretários, mas eles estão lá para falar do que está sendo feito. Então, esse é um método que está no digital, vamos dizer assim, mas ainda passa pelos canais comuns de comunicação, que são os canais antigos, que é a rádio, né, que é a carta e que tem a ver com a televisão. Quando a gente fala de que, tipo assim, o Bolsonaro, o nosso presidente, o nosso ministro, o nosso governador, quando publica alguma coisa no Twitter ou numa rede social, e isso não é passado em outros canais de comunicação, é aí que mora o perigo, entendeu? Então, por isso esse dado é interessante, para lembrar que essa restrição política acontece hoje na internet porque ela é um lugar público, é um lugar de disputa de narrativa, é um lugar em que as pessoas conversam, é um lugar onde se lida com o diferente, é um lugar em que se toma decisões. Então, é claro que vai ser um lugar importante, mas ele não pode se restringir, né? E a outra questão que é importante a gente trazer, né, é principalmente quem usa as redes sociais, né? Então, tem muita gente que tem acesso à internet, mas não necessariamente usa redes sociais. Então, a gente tem ênfase no Facebook, é a rede social mais utilizada no Brasil. 95% das pessoas que usam a internet têm Facebook. Então, a gente tem o Facebook hoje como uma peça central muito mais do que os outros que eu citei, Instagram, o WhatsApp, né? O WhatsApp não, porque ele não entra muito nessa parte, né? Porque não é público. As suas discussões no WhatsApp, elas não são públicas, elas são suas. Mesmo que você tenha os grupos, né, você está restringindo a sua bolha, você não está no meio público ainda, tá? Então é interessante que o WhatsApp fique um pouquinho de fora disso. Vou trazer os meninos agora, Pedro, Balt, fala comigo um pouquinho do que vocês acharam do tema, antes de eu passar aquelas referências históricas espertas. Tá, posso começar então, Balt? Pode. Beleza. Eu acho que é interessantíssimo a gente pensar, adorei o tema, Rai, né? A gente bolou ele junto, pensando questões super atuais. Acho que é impensável a gente considerar a questão das manifestações das relações políticas digitais sem pensar a questão do discurso. E puxando aí para o lado da linguística do discurso e da filosofia sobre esse tema, eu trouxe uma referência filosófica muito bacana e contemporânea, que é o Habermas, que é um filósofo bastante contemporâneo, assim, ele vem depois da escola de Frankfurt, um filósofo alemão, e ele vai falar justamente sobre essa ideia de uma nova democracia e de uma democracia pautada na ação comunicativa, que seria uma forma de fazer com que a comunicação fosse de fato democrática, geral, racional e coletiva, né? É uma ideia super bacana e que seria muito bem aplicada na realidade em que a gente vive de polifonia, né, que é um conceito aí também super interessante, né, de tantas vozes disputando lugar nas redes sociais ou né, se chocando o tempo todo em comentários mais ou menos formais, né, vozes de pessoas importantes da representação política se chocando com vozes dos cidadãos e essa relação muito mais próxima. Então, eu acho que a gente deve questionar essa questão, né, como que ficaria essa ação comunicativa realmente no meio digital? Como que essas relações poderiam se dar num meio em que o anonimato ainda é uma coisa que vale muito, as fake news são uma coisa que está ganhando cada vez mais destaque, infelizmente, né? Como que nessas questões de robôs que manipulam informação, são conteúdos muito novos que a gente tem que enxergar como desafios num tema como esse. Eu acho que a primeira coisa que vem na minha cabeça quando a gente fazer aqui um brainstorm, né, é a respeito da responsabilidade da pessoa com essas manifestações, essas relações, né? E isso eu não estou falando só da população, estou falando também de pessoas em cargos dos mais diversos possíveis, né? E aí a gente percebe realmente a questão da fake news, que é um agravante muito grande nessa situação, né? Ou seja, quando o estrago foi dado e a gente não consegue, de fato, localizar esses estragos com tanta veemência como a gente gostaria, porque realmente o meio cibernético é um meio ainda que está em elaboração, assim, digamos assim. A gente tem uma política voltada a crimes cibernéticos e tudo mais, mas ainda é muito difícil a efetivação exata, né, disso acontecer, de você penalizar alguém por utilizar algum sistema disso. Então acaba que ainda é uma terra sem lei. Eu acho que essa questão da responsabilidade é muito interessante e a gente tem que tomar cuidado com alguns tangenciamentos quando a gente trata
desse tema, e um deles, por exemplo, é a questão do linchamento virtual. A gente não pode ficar apenas falando de linchamento virtual e esquecer de falar dessas relações, dessas manifestações políticas que a Rai explicou previamente. Eu acho que é um tema muito legal, muito atual e que cabe muita discussão, porque realmente algo que vem acontecendo, né, não só no Brasil, mas também em outros países, né, e aí a gente percebe o quão é importante a discussão. Infelizmente não vai caber mais aqui no chat de redação para a gente ficar falando, porque a gente já estourou o tempo, mas é muito legal. Quem sabe em outra época a gente, quem sabe não faça uma proposta de redação sobre isso, trabalho uma oficina, né? Quem sabe? Sim. E aí, só pra gente encerrar, eu não queria deixar de passar uma referência histórica para vocês, porque muita gente fala assim, tecnologia, como assim? Como que eu vou pra história? Será que eu vou ter que ir lá na globalização, na invenção da internet? Gente, a gente consegue buscar outras formas. Por exemplo, eu trouxe para vocês a questão do zapatismo, da questão da Revolução Zapatista, né? Ela acontece no México. E deixa eu só pegar aqui, foi em 1994, foi o momento em que a internet tinha saído da área tecnológica e finalmente estava entrando para o meio social, porque antes a internet era coisa de exército, era coisa de organização de governo, e aí finalmente a gente teve a possibilidade de compra dos computadores, né, dos primeiros planos de internet, e aí nesse momento surge o primeiro movimento que lança a mão da internet para se organizar politicamente, né? O movimento zapatista ele foi formado por indígenas, pessoas do estado de Chiapas, no sudeste do México. E aí eles realmente se revoltaram dentro das cidades, e aí a polícia realmente, junto com o Estado, né, teve uma reação muito violenta. E aí as pessoas foram à internet pedir que o Estado parasse com isso, porque eles estavam matando a população que só queria seus direitos. Então foi a primeira que a gente pode elencar assim, mundialmente, que a gente teve esse movimento, que foi realmente muito importante a organização dele na internet. Então é muito mais uma questão de organização e se aliar isso ao meio presencial. A manifestação foi presencial, mas a gente tem a organização dessa relação na internet, tá? E aí trazer, claro, para vocês, a gente teve em 2013, né, nosso gigante acordou, a gente teve a ideia do Vem Pra Rua, né, e foi junho de 2013, então, se vocês quiserem ainda ser mais exatos na data, e aí é a população brasileira que começa a se organizar politicamente pela internet, a opinar mais, e de repente se organiza para sair na rua no movimento unificado. Então a gente tem essas duas referências aí, belezinha? Com certeza. Eu lembro, eu fui, eu não sei a idade que vocês tinham não, mas eu tava. Eu tava. Eu era novo ainda, mas eu já estava começando a perceber realmente esse tipo de movimentação, e atualmente a gente vê que, né, foram efeitos e coisas assim que acho que até hoje a gente vive um pós-2013, assim, no sentido de mobilização mesmo. Como que as pessoas estão agindo de forma diferente de todos, isso eu não estou falando de lado nenhum, estou falando de todos os lados, de todos os tipos de pessoa, como que isso realmente foi uma revolução no sentido de mobilização no Brasil. Eu acho que ainda está acontecendo. Desculpa, Belt, só que eu ia puxar para a proposta de intervenção, pode falar. Não, eu falo que realmente foi muito grande, né? Lá em 2013, eu acho que tudo que aconteceu depois, posteriormente disso, ainda é um reflexo de toda aquela indignação, e que apesar de ter sido um movimento de fato popular e político, ainda surgiram, né, questionamentos dentro desse movimento sobre uma questão apartidária. E eu não vejo como, né, a gente fazer algo apartidário quando a gente pensa em política no Brasil, né? Então aí a gente percebe como que movimentou rapidamente de 2013 o cenário político brasileiro. Ele deu uma acelerada assim, né? Pum! E de repente é isso. De repente estamos aqui nessa novela, cada dia um episódio novo. E aí, só para falar um pouquinho de agente social, gente, cuidado, tá? Não é pro Estado cuidar da internet não, que isso é censura. A gente não quer lei na internet igual doido, não, que a pessoa não pode ter liberdade de expressão. A gente tem que entender o que é ofender o outro e cometer crimes na internet, como racismo, homofobia e etc. Principalmente a questão da pedofilia, pornografia infantil, gente, isso é muito sério. Então são crimes reais que a gente precisa combater na internet. Mas isso acontece na política. Tá, mas na política acontecem muitas outras coisas. Até o caso do hacker é uma coisa muito estranha, você não acha, não? E a gente fica com aquela ideia assim, internet é terra de ninguém. E é o que eu quero encerrar.
Não, a internet é um espaço público. Então, na proposta de intervenção, tentem trazer a responsabilidade não só do usuário, mas, por exemplo, das instituições. A gente tem, né, as redes sociais. Cada rede social tem um dono. Existe uma equipe inteira que filtra publicações na busca desses crimes. Então, do mesmo jeito, a fake news, que a gente já discutiu que o Facebook custou a conseguir uma forma de penalizar as pessoas. Então, tudo isso vai entrar no mesmo aspecto. Belezinha? E aí eu encerro, né, Bárbara? Vamos despedir agora. Oh, desculpa, eu tô encerrando o podcast sozinho. Não, é porque essa questão é muito importante para a proposta de intervenção também pensar na questão do letramento, né? E é muito complicado, porque às vezes a penalização de uma rede social, quando eu falo letramento, eu estou falando especificamente do letramento digital, claro. E aí, quando a gente pensa na responsabilidade das grandes empresas, né? Instagram, Facebook, não sei o quê, blá blá blá, TikTok, que eu estou tentando aprender até hoje, mexer naquilo, geralmente é sempre ligado a você deletar uma conta, né? A pessoa simplesmente, você deleta a conta, você bloqueia a conta e a pessoa vai e cria outra conta. Então, assim, é realmente muito pouco efetivo, né? E aí a gente tem que realmente pensar sobre essas situações. É só isso que eu queria falar, podemos finalizar. Ótimo, não tem sua colher de chá. Eu e Pedro vamos nos despedir primeiro, para deixar você dar tchau pros meninos. Gente, foi um prazer imenso estar com vocês, tá? Beijo, que façam um bom proveito do nosso repertório e de todas as dicas que foram dadas. É isso, pessoal. Interajam, mandem sugestões nas nossas redes sociais, Quadro EAD, conversem comigo na monitoria se quiserem, quem é aluno do quadro. Eu tô lá o tempo todo para vocês também, conversem com o Balt e a gente está realmente aberto para próximas conversas. Foi um prazer e bom final de semana, né? Fim de semana a todos, não final. Enfim, tchau a todos. Cortou para mim, João, que tá bebendo água, poxa. Deus, vamos lá. Gente, não me matem, vou indicar uma colher de chá aqui hoje, que às vezes pode ser um pouco polêmica, mas é com o maior bom sentido, porque eu acho realmente uma obra-prima do nosso cinema e está muito ligado com tudo que a gente falou sobre as movimentações de 2013, sobre todas as situações a respeito dessas manifestações políticas, de fake news, de tudo, enfim, que é o filme Democracia em Vertigem, né, que acho que ainda está disponível na Netflix, imagino eu que esteja, e é algo muito positivo para a gente ver com criticidade, claro, você, independente do seu posicionamento político. Eu acho um filme que fala sobre política muito válido. A gente não tem que tampar os olhos, né, para as situações, a gente tem que, ao máximo, tentar trazer informações para manter o nosso posicionamento, né? E aí a gente precisa achar informações válidas, pertinentes, assim como na nossa redação, tá bom? Gente, grande abraço e até mais.